Marcos. Amém, que maravilha poder estarmos juntos nesta manhã para cultuarmos ao Senhor. Sim, você não está assistindo a Rede Brasil apenas, você está participando deste grande culto doméstico, né? Onde quer que você esteja, mesmo o título sendo culto doméstico, mas se você está no hospital, se você está no ambiente de trabalho, você também está cultuando junto conosco. E o culto, para ser culto, ele tem que ter esses elementos: o louvor, a palavra, a contribuição, enfim, são elementos que fazem com que a ação que está sendo feita seja um culto a Deus. E o mais importante também é o tempo, né? O tempo é o patrimônio que nós temos, que nunca mais será reavido. Esse dia, este horário, este momento, nunca mais nós teremos ele de volta. E você está tributando ele a Deus, você está devolvendo esse tempo da sua vida a Deus, né? Em reconhecimento à sua soberania, à sua grandeza, a quem ele é para cada um de nós. Então, vamos completar ainda mais o nosso culto, meditando na santa e poderosa Palavra de Deus. Se você não está com o exemplar da sua Bíblia em suas mãos, eu sugiro que você pegue-a, né? Tome-a. Se ela está em outro cômodo da casa ou em outro local, vá lá, pegue a sua Bíblia, vamos folhear, vamos meditar. Eu costumo dizer aqui que a Bíblia é Deus falando com todos nós, com a raça humana. Mas quando nós a tomamos, a abrimos, a lemos, meditamos, ele fala conosco de forma individual. Ele supre as nossas carências espirituais. É como um pai que senta-se para ouvir o filho, para aconselhar. Assim ele faz através da sua santa e poderosa palavra. Vamos ler uma porção da Sagrada Escritura, um dos textos, uma das passagens bíblicas mais conhecidas dos leitores da Bíblia Sagrada, que está no livro do patriarca Jó, no capítulo 1. Vamos ler esse texto bem conhecido, que vai trazer algumas verdades importantes para cada um de nós nesta manhã. Jó, capítulo de número 1, versículo do número 1 ao de número 12, para a nossa meditação. Diz assim o texto bíblico: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde ou sem motivo? Porventura não o cercaste tu, ele de bens, e a sua casa, e tudo quanto tens, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos irmãos, esse texto bíblico traz para nós uma pergunta, que é o tema do livro de Jó. Por que o justo sofre? E justamente o livro de Jó vai falar sobre o sofrimento de um justo. Seria o tema? O sofrimento do justo. E este sofrimento aconteceu na vida de Jó
para que ficasse registrado e para que milhares de justos, ao sofrer, pudessem ir a este livro e trazer resposta para as suas perguntas. Mas a primeira pergunta que vem na mente e no coração de um justo que está sofrendo é: por que o justo sofre? Se ele é justo, a lógica seria Deus não deixá-lo sofrer. Ele não é justo. Então este livro ele foi escrito há 2000 anos antes de Cristo, segundo os historiadores bíblicos. Jó viveu no período de Abraão, outro patriarca que vamos ver mais na frente, também sofreu. E ele deixa um legado para gerações futuras, e este legado de sofrimento, de exemplo, em meio às adversidades, para que nós pudéssemos acalentar a nossa alma. Quando eu estava lendo esse texto, pensando nessa reflexão, eu fiquei pensando em quantos justos, em quantos santos, neste momento estão me ouvindo e estão acamados. Outros no setor de oncologia, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. E indagando a Deus: por que, Deus? O que foi que eu fiz? Quais os motivos que me trouxeram até aqui? Quem sabe você está no leito, na UTI neste momento, assistindo, participando do culto doméstico. Está me ouvindo agora. Você está em casa, sem poder ir para a igreja, para o templo, dependendo de pessoas para se locomover. E vem tantas perguntas na sua cabeça, vem tantas indagações. Quem sabe você já pensou até em parar na caminhada, mesmo sem poder se locomover, sair, mas desistir, parar de vez. Mas o Senhor, através deste culto, através desta mensagem, Ele quer falar ao teu coração. Ele quer trazer resposta às tuas perguntas, sim. Ele escuta aí no leito e responde através da Rede Brasil, através dos simples servos de Deus que estão cooperando com o nosso pastor presidente. Mas o sofrimento do justo é um acontecimento que se repete na vida de milhares de servos do Senhor. E a primeira pergunta é: por que o justo sofre? E a resposta, à luz deste texto bíblico, é porque ele está no meio de uma grande batalha espiritual. O texto que nós lemos, nós vemos o encontro de dois personagens espirituais: Deus, o Criador de todas as coisas, e Satanás, Lúcifer, o opositor à igreja do Senhor, o influenciador negativo dos seres humanos. Então, a primeira resposta para a primeira pergunta é porque ele está no meio de uma grande batalha espiritual. Todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, ele agora se posiciona espiritualmente no meio de uma grande batalha espiritual. De um lado, Deus, lutando, batalhando com os seres angelicais para conservar a vida espiritual deste servo. Do outro lado, Satanás e suas hostes infernais lutando para tirá-lo do centro da vontade de Deus. Sim, o grande opositor da igreja é para tirar você do centro da vontade de Deus. E ficar no centro da vontade de Deus não é fácil, porque nem sempre a vontade de Deus é confortável para nós. Eu vou repetir para você esta frase: nem sempre a vontade de Deus é confortável para nós. Muitas vezes Deus quer que nós estejamos em lugares, ou nós estejamos assumindo compromissos que são desconfortáveis. E isso traz angústias, preocupações. Isso traz para nós muitas vezes inquietude. Mas Deus quer que nós estejamos ali. Então, por que o justo sofre? Porque ele está no meio de uma grande batalha espiritual. E o texto que nós lemos mostra justamente isso. No capítulo 1, versículo 6, o texto diz que vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio no meio
Satanás. E aí, Deus tem um propósito específico em todas as coisas que ele faz. Deus não desperdiça tempo. Deus não desperdiça oportunidade. Deus, ele sempre está trabalhando de forma muito justa em todas as coisas. Então, ele aproveita a oportunidade e ele dá início a esse diálogo com Satanás. E é claro que, sendo Deus onipresente, onisciente, ele sabia onde ia chegar esta conversa entre ele e Satanás, que é o acusador, que é aquele que tenta fazer com que os homens pequem, transgridam contra Deus. Então Deus sabia aonde ia chegar essa entrevista. E ele pergunta: de onde vem Satanás? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Isso Deus já sabia. Mas aí Deus continua agora de forma específica. Ele sai de uma pergunta coletiva, uma pergunta global, uma pergunta genérica, e ele vai agora para uma pergunta específica, porque era o que ele queria, né? Ele queria provar a fé de Jó, ele queria testar Jó. Mas aí ele usou o arco inimigo dos seres humanos e da igreja, e agora ele vai para o específico. Observaste tu, meu servo Jó? E aí ele já vai dizendo as qualidades de Jó. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então Deus sabia que Satanás não ia perder também essa oportunidade, porque Satanás, ele é oportunista. A minha mãe, ensinando-nos os 7 filhos no culto doméstico, na sua simples forma teológica de nos ensinar a Bíblia, ela dizia que Satanás, ele é tão magro, né? Ele é tão fino que ele passa em qualquer brecha. A forma dela simples de ensinar os filhos. Então não dê brecha a Satanás, ela nos ensinava. Então o que ela queria dizer, na verdade, é que ele é oportunista. Se ele ver a oportunidade, ele não vai perder. Então não dê oportunidade ao diabo, que ele vai trabalhar contra a sua vida espiritual. E aqui, Deus, sabendo que ele é oportunista, abre o momento em que aí ele entra. E ele começa então dizendo que a fidelidade de Jó não era uma fidelidade espiritual, não era uma fidelidade de reciprocidade, de reconhecimento ao poderio, à grandeza de Deus, mas sim porque Deus tinha o abençoado. Então, Satanás tenta dizer a Deus que Jó só era fiel a ele porque ele tinha muitos bens. Então veja aí a batalha espiritual que Jó está no meio, entre Deus e Satanás. Então, na sua dissertação argumentativa contra Deus, Satanás mostra que se Deus tirasse tudo quanto Jó tinha, Jó mudaria a sua fidelidade. Será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, não está sendo provado nesse particular? Será que Deus não está permitindo algumas coisas acontecerem para ver qual vai ser o seu comportamento, para ver qual vai ser as suas atitudes? E o texto sagrado nos mostra que Deus permite, Deus autoriza, e ele parte com muita rapidez, com muita fúria, com muita audácia. E o texto sagrado mais à frente, não vamos ler porque é extenso, mostra que os filhos de Jó estavam se banqueteando, estavam comemorando o aniversário do filho primogênito, e Satanás agora usa homens maus e começa a invadir aquela fazenda, aquela casa, e destrói, mata os filhos de Jó, e 4 mensageiros começam a trazer a mensagem para Jó, os acontecimentos para Jó. E aí ele vai ouvindo aqueles acontecimentos. E é claro que se havia uma batalha espiritual, tanto o reino de Deus, os anjos, como o reino do mal, o reino das trevas, os demônios, estavam todos atentos para ver qual a atitude, qual a reação de Jó, quando ele ouvisse a narrativa daqueles 4 mensageiros. E será que o mundo espiritual também não está observando o teu comportamento? Será que o mundo espiritual não está observando as tuas atitudes? Sejamos gratos a Ele por tudo.
porque todo mal contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, o que acontece está dentro da supervisão de Deus. Se está acontecendo isso ou aquilo, é porque Deus está permitindo para uma finalidade. Mas porque o justo sofre? Porque ele está no meio de uma grande batalha espiritual. Mas para que o justo sofre? Outra pergunta. Por que o justo sofre? Porque ele está no meio de uma batalha espiritual. Mas para quê? Qual a finalidade disso? Para ser testado a sua fidelidade a Deus. Você que está no leito, você que está enfermo, você que o médico já desenganou, para que isso? Qual a finalidade? Para ser testada a sua fidelidade a Deus. Depois de ouvir toda a narrativa dos 4 mensageiros, aí vem agora o comportamento de Jó, o teste. E o texto diz, em Jó capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, muito conhecido. Então se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e murmurou, e reclamou, e atribuiu a Deus, não, e adorou. E foi ao culto doméstico, e abriu a harpa, e começou a louvar ao Senhor. É fácil? Não. Ele perdeu os seus filhos e filhas, e as suas fazendas. Tudo isso de uma única vez. 4 mensageiros, um após outro, chegando e trazendo os acontecimentos, e ele só ouvindo. Já parou para pensar o que aconteceu no mundo espiritual, na dimensão espiritual? A decepção dos demônios que estavam esperando ele murmurar contra Deus e Deus perder naquela confiança. E o texto sagrado diz que ele adorou a Deus. E quando ele abriu a boca, ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Aí vem um conceito teológico da sua atitude que diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Até parece que Jó sabia o que estava acontecendo no reino espiritual, e ele não sabia. Mas a sua fidelidade a Deus impulsionava ele a não murmurar contra Deus. Jó sabia que tudo que ele tinha não lhe pertencia, não era dele. Os filhos não eram dele. A fazenda não era dele. Nada que o cercava era dele. Então ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a terceira pergunta: até quando o justo sofrerá? Como é que se mensura à luz da Bíblia essa cronologia de espaço de tempo, da prova, da luta? Até quando Deus vê que se faz necessário para o seu crescimento espiritual? Que interessante, né? É Deus quem vai aferindo. Não existe instrumento para aferir várias coisas. Você vai no posto de gasolina, calibrar o pneu, você coloca um instrumento lá, calibra quantas libras e depois vai regulando. Você está se sentindo mal, vai no médico, ele afere a sua pressão arterial. O Espírito Santo que está em nós, ele afere como está a nossa fé. Você sabia que nesse momento que você está me ouvindo, o Espírito Santo está aferindo a sua fé? E ele pode aferir a sua fé e dizer que é pouca fé, pequena fé, grande fé. Só ele pode aferir a fé. Só ele pode medir a fé. E neste momento, ele aferiu a sua fé. E ele está vendo que ela precisa ser aumentada, calibrada. E esta palavra, que não é minha, é de Deus, extraída das páginas da Bíblia, está calibrando a sua fé, está aumentando a sua fé. Através desta palavra, mesmo no leito, você está dizendo: eu estou entendendo, Jesus. Que tu estás falando comigo, estás aumentando a minha fé. E se você não está sentindo ela sendo aumentada,
Diga para ele neste momento: aumenta a minha fé, Senhor. Que o Espírito Santo que está dentro de você vai aumentar, vai multiplicar, vai te ajudar. E você vai ser aprovado, como Jó foi aprovado. E quando ele aferiu a fé de Jó, ele disse: dá para testar mais um pouquinho. Dá para regular mais um pouco. Aí vem o capítulo 2. E vindo outro dia, de novo, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? De novo, veja, ele já estava passando pelo que estava passando. Perdeu tudo, materialmente falando: filho, fazenda, tudo que ele tinha de valor. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Agora, essa expressão me chamou a atenção. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Veja que coisa interessante. Isso é um testemunho de Deus. Sem causa. Deus está dizendo: Jó está sendo provado sem ter cometido nada para ser provado. Reflita sobre isso. Que muitas vezes a gente faz uma análise, a gente faz uma retrospectiva e a gente vê que a gente tem motivo para ser provado. E Jó aqui não tinha motivo, disse Deus a Satanás, mas que ainda retém. Então, Deus viu que ele ainda aguentava mais um pouco. Então, o tempo, o período, a cronologia do espaço de tempo da tua prova, das tuas dificuldades, é só Deus determina. E ele vai permitir até onde ele vê que você suporta. Quando ele vê que você não suporta mais, ele vai fazer cessar. Ele vai fazer terminar o período da tua prova. Querido irmão, querida irmã, se você ainda está, é porque Deus sabe que você suporta um pouco mais. Mas ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá, e não tardará. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fique firme, que esta luta, esta prova, assim como aconteceu na vida de Jó, vai acontecer na sua. Ela tem um tempo de cessar, um tempo de parar. E esse tempo está chegando na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus possa aumentar, calibrar ainda mais para cima a tua fé, para você passar cantando, adorando a Deus com louvores espiritual. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela sua santa e poderosa palavra e que Ele possa aumentar ainda mais a nossa fé. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Conforme ela mesma nos falou, aumenta, Senhor, a nossa fé. Calibra dentro da tua vontade para aquele propósito que tu tem para nós. Pai santo e misericordioso, ajuda os teus filhos, Senhor, que neste momento estão cultuando conosco, a passarem pelas adversidades desta vida. Sabemos que tu estás testando-os, preparando-os para uma dimensão maior e melhor, espiritualmente falando. Mas dai força, dai graça, dai ânimo. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.